Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Química com o assunto deslocamento do equilíbrio. Uma reação em equilíbrio acontece quando, em um determinado instante, a reação apresenta substâncias sem reagir, existindo tanto o reagente quanto o produto. Observe um sistema em equilíbrio. Lembre-se, sistema é tudo aquilo que observamos em um experimento, em que as letras A, B, C e D representam as substâncias. Estando estas substâncias em equilíbrio e por algum motivo elas forem perturbadas, ocorrerá um desequilíbrio, modificando uma das velocidades, alterando a concentração das substâncias. Esta alteração em uma das velocidades é denominada deslocamento do equilíbrio e será sempre no sentido de maior velocidade. Observe uma reação genérica em seu equilíbrio inicial. Se aumentarmos a velocidade da reação direta V1, o deslocamento é para a direita, pois a velocidade da reação inversa V2 ficou menor. Aumentando a velocidade da reação inversa V2, o deslocamento será para a esquerda, pois a velocidade da reação direta ficou menor. Lembre-se, a velocidade se deslocará sempre no sentido maior. Após esse deslocamento, se estabelece um novo equilíbrio químico, porém com as velocidades e as concentrações diferentes das iniciais, ou seja, diferente das velocidades e concentrações antes de sofrerem a perturbação que o provocou o desequilíbrio. O químico Henri-Louis Le Chatelier propôs um princípio que afirma: quando o sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação, a fim de atingir novamente uma situação de equilíbrio. Podemos alterar o equilíbrio de uma reação através de três fatores: a temperatura, a concentração e a pressão. Variando a temperatura, observamos o seguinte: a reação 2 mols de NO2 produzindo N2O4 apresenta o ΔH menor que zero. Observe, no sentido direto, a reação é exotérmica e no sentido inverso, a reação é endotérmica. No sentido endotérmico, o gás apresenta uma cor castanho avermelhado. No sentido exotérmico, o gás apresenta-se incolor. Então, observe, aumentando a temperatura, o equilíbrio se deslocará no sentido endotérmico e diminuindo a temperatura, o equilíbrio se deslocará no sentido exotérmico. Não esqueça de observar o valor do ΔH da reação. Se a reação no sentido direto tiver o ΔH menor que zero, então ela será exotérmica e o sentido inverso será endotérmico. Então, o deslocamento, quando envolve a temperatura, deverá ser observado o valor do ΔH. Vamos observar agora o deslocamento do equilíbrio em termos de concentração. Vamos analisar o equilíbrio abaixo. 1 mol de íon de cromato mais 1 mol de água em equilíbrio com 2 mols de íon cromato mais 2 mols de hidrogênio. O dicromato é alaranjado e o cromato amarelo. O acréscimo de um ácido deixa a solução alaranjada, ou seja, se pegarmos o cromato que tem cor amarela e acrescentar um ácido, provoca um deslocamento desse equilíbrio para a esquerda, deixando a solução de cor alaranjada. Se pegarmos o dicromato e acrescentar a esta solução uma base,
esta deixará a solução de cor amarelada, deslocando o equilíbrio para a direita. Então observe o seguinte: o aumento da concentração desloca o equilíbrio no sentido oposto. A diminuição da concentração desloca o equilíbrio no mesmo sentido. O que significa isso? Se aumentar a concentração do reagente, deslocará para o produto. Se aumentar a concentração do produto, a concentração se deslocará para o reagente. Diminuindo, acontece o fato inverso. Ou seja, se eu diminuir a concentração do reagente, se deslocará do produto para reagente. Diminuindo o produto, ocorre o deslocamento do reagente para o produto. Ou seja, o deslocamento com relação à concentração ocorrerá sempre no sentido de menor concentração. Então, onde houver menor concentração, vai ocorrer um deslocamento da concentração maior para a concentração menor, a fim de que se estabeleça um novo equilíbrio. Com relação à pressão, ela influencia apenas em reações em que o equilíbrio participam espécies no estado gasoso. Então, considere a reação química em equilíbrio abaixo. N2 gasoso mais 3H2 gasoso em equilíbrio com 2NH3 gasoso. Na pressão, observamos a quantidade de volumes do reagente e do produto. No caso, nesta reação, o reagente apresenta 4 volumes. Como saber o volume dessas substâncias? Basta somar os valores estequiométricos de cada substância. No caso, 1 mol de N2 e 3 mols de H2, resultando 4 volumes. Já no produto, só existe uma substância, então o número de mol representa a quantidade de volumes. Então, o aumento da pressão deslocará o equilíbrio químico no sentido de menor volume. No caso, se aumentarmos a pressão, o deslocamento desta reação será do reagente para o produto, pois o produto tem menos volume que o reagente. Já a diminuição da pressão faz com que o deslocamento da reação seja no sentido de maior volume. Ou seja, quando diminuímos esta pressão, sai de onde tem menos volume para onde tem mais volume. Observação: se o número de volumes forem iguais, ou seja, tiver a mesma quantidade de volume, a pressão não influenciará no deslocamento, ou seja, não há deslocamento do equilíbrio. Considere a reação em equilíbrio neste exemplo. N2 gasoso mais O2 gasoso, em equilíbrio com 2NO gasoso. A pergunta é possível deslocá-lo para a direita se, letra A, retirando o N2 existente, letra B, removendo o NO formado, letra C, introduzindo um catalisador, letra D, diminuindo a pressão a temperatura constante e letra E, aumentando a pressão a temperatura constante. Então, observando a reação, verificamos que se retirar N2, ficará com uma menor concentração no reagente. Então, o equilíbrio se deslocará para a esquerda e não para a direita, como está sendo pedido. Introduzindo um catalisador não interfere no equilíbrio, apenas acelera a velocidade de uma reação. Na letra D e E, ele diz aumentando e diminuindo a pressão. No caso, a pressão não interfere
neste equilíbrio, pois o número de volumes de reagente é igual ao número de volumes do produto. Ou seja, 1 mol de N2 mais 1 mol de O2 forma 2 volumes. No produto temos 2 volumes. Então, se os volumes são iguais, não interfere no deslocamento. Restando apenas a letra B, removendo NO formado. Pois, retirando o NO, ficará com uma concentração menor no produto. Então, se deslocará do reagente para produto, ou seja, para a direita. Obrigado, minha gente. Bons estudos.